Bom dia. Fazer um breve vídeo fazendo um resumo do entendimento das Escrituras Sagradas. Um resumo, né? Porque é matéria de estudo. Mas para aqueles que tiverem interesse em ter um conhecimento básico, rápido, um resumão, vamos chamar assim, da Bíblia. De Gênesis até o livro de Deuteronômio, vai falar sobre o período da criação, informar, né, como foi criada todas as coisas. E Gênesis 3,15 começa com uma profecia a respeito do Messias, do Cristo, né? Ali já é uma profecia já no começo. E esses 5 livros, conhecido como Pentateuco, vai falar sobre o povo de Israel, a nação que Deus tirou por meio da promessa a Abraão, formaria uma nação. E vai relatar, né, essa nação, o crescimento das tribos, né, a lei que foi dada à nação de Israel. Ali vai falar sobre os levitas, né, a organização do povo de Deus. E todos os profetas que falaram, Josué, Juízes, Reis, todos são relatos que continuam a falar da conquista da terra e batalhas, né, para conquistar a terra, a escravidão do Egito, a saída do Egito sobre o Mar Vermelho, etc. Então todos esses livros, eles vêm contando um relato da promessa que Deus fez a Abraão e se cumprindo na nação de Israel. E vem depois os livros de Jó, Salmo, Provérbios, Isaías, são conhecidos como os profetas maiores, também falando das conquistas de Israel, dos juízes julgando a nação de Israel, né? Juízes que são os reis que, né, um sucedia o outro e assim por diante, reis bons faziam o que é bom, reis maus faziam o que era maus, julgando a nação de Israel. Profecias também, né, desde aquele tempo, eles já aguardavam o Messias ungido, Cristo, já aguardavam. Os profetas, os verdadeiros profetas, falavam sobre o Messias. Então, tudo isso vem falando sobre essa esperança de livramento daquela condição, né, da morte, porque até então eles aguardavam uma salvação, um Salvador. Depois veio os profetas menores, né, que escreveram livros pequenos ou poucas cartas, que são os profetas de Oséias, Joel, Amós, Obadias, etc. Até Malaquias, todos com profecia sobre o Messias, sobre o Cristo também. São conhecidos como profetas menores, né? E ele falou até Malaquias 3,16, né? No livro de recordação, para os que temiam a Jeová e o teu nome, né? Depois, no intervalo de 400 anos, para cumprir um período de o reino de Deus na terra, né? Que todos que eu falei aqui atrás dos reis sentaram-se no trono de Jeová Deus, sentaram representando o governo de Deus, do verdadeiro Deus, vamos chamar assim, deixar bem claro, né? Sobre o verdadeiro Deus. E quando se resumiu aqui em Malaquias, houve um período de 400 anos de silêncio. Não havia nenhum governo humano ou rei humano representando o povo de Deus. Se não me falha a memória, o último foi Nabucodonosor, né? Foi cortado como uma grande árvore e tal, o profeta falou. Foi derrubado, né? Depois tal. Então, depois desses 400 anos apareceu Jesus Cristo, né? Aí já vai entrar já o livro de Mateus, falando sobre a genealogia de Jesus Cristo, né? O nascimento, aonde, porquê e tal, que Jesus Cristo, o verdadeiro Jesus também, porque já tinha outros falsos Cristo também já naquela época, mas o verdadeiro nascia em Belém, Efrata, né? Nascia na cidade de Nazaré, né? E assim por diante. E os evangelhos que são reescritos pelos seus discípulos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João, todo mundo conhece, falaram esses relatos de relatos da vida de Jesus, milagres, né? O amor, a compaixão. Jesus mostrou pelas pessoas, salvando as pessoas, né? E dirigindo a atenção delas a voltarem à adoração pura, porque olha o tempo que se passou, né? Voltar a servir ao verdadeiro Deus, Jeová, o Deus dos Hebreus, né? O Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Porque o próprio Jesus Cristo falou isso, né? Em Lucas 4,43, ele falou: fui enviado para declarar as boas novas do reino de Deus, porque para isso fui enviado. O que são boas novas do reino de Deus? São boas notícias, né? Da recuperação do que o reino vai fazer em prol da humanidade, para salvar a humanidade daquilo que Adão perdeu por desobediência. Adão perdeu
por um egoísmo, né? Desobedeceu a Deus comendo do fruto, e a consequência todos nós sabemos que é o pecado e a morte. Por assim, tem predominado até hoje, mas por um tempo determinado. Jesus tem uma missão de governar por 1000 anos, né, como Filho de Deus, e ele veio anunciar o reino de Deus, para a humanidade voltar à adoração ao Pai. Jesus Cristo é Filho. A Bíblia fala o tempo todo disso. Desde que o anjo anunciou a Maria, este será grande, chamado Filho do Altíssimo. Muitos confundem Jesus Cristo com o próprio Deus Todo-Poderoso, mas ele nunca afirmou isso, nunca quis para si nenhum mérito. Jesus sempre voltou à adoração ao Pai. O Pai me enviou, o Pai é maior do que eu. Não faço nada de minha iniciativa, assim que o Pai me tem nada a fazer, né? Jesus, quando o diabo, por exemplo, foi ofertar Jesus Cristo, os reinos do mundo, falou: vai de Satanás, porque está escrito, somente a Jeová teu Deus adorarás. Então, Jesus não quis nenhum mérito, ele veio reconciliar o homem com o próprio Deus. Depois vem as cartas de Paulo, Pedro, né, João, e até o livro de Apocalipse, que muitos conhecem, que é Jesus Cristo revelando a João o que vai acontecer, né, no fim do sistema de coisas. Sistema de coisas. Não é o fim do planeta, destruir a Terra, acabar com a bomba atômica e detonar tudo. Não, isso aí está no poder divino. Isso não vai acontecer porque a Terra pertence a Jeová Deus, e ele não criou para nada para ser habitada. A questão é que por pessoas obedientes, pessoas que têm reverência e respeito, né, e obediência a Deus. É como filho. Quem quer um filho rebelde dentro de casa, dando desgosto? Né? Filho é bom quando ele é obediente, que ele te obedece, você quer o melhor para o teu filho, você quer proteger seu filho. Entendeu? Então, o reino de Jesus de 1000 anos é que ele tem o tempo para resgatar a humanidade dessa condição e levar nós à perfeição. Você pode confirmar esse reinado milenar de Cristo, né? Um resumo do que está lá em 1 Coríntios 15, do 24 ao 28. Leia com calma lá o relato de 1 Coríntios 15, do 24 ao 28. Você vai ver que o próprio fim, no final, o próprio Filho estará sujeito ao Deus, Pai, né? Como toda a humanidade. Em uníssono, céu e terra adorarão a Jeová Deus por tempo indefinido. A quem é devido, né, o mérito é de Jeová, pelo autor, criador, né, o único Deus Todo-Poderoso. Então o plano divino de salvação é esse. Desde que Adão perdeu, né, esse privilégio de conviver com Deus, Deus tem feito provisões para resolver essa questão. O resgate de Cristo, né, a vida humana perfeita de Jesus, ele, né, comprou, por assim dizer, com seu próprio sangue, o que Adão perdeu. Esse sacrifício foi equivalente ao que Adão era, homem perfeito, né? E assim foi. Então, é a mensagem da Bíblia resumindo em vida eterna, em obediência a Deus, aqui mesmo nesse planeta. Eu não deixo de ser divino por ser matéria, por estar na carne, porque foi Deus quem criou. Nessa matéria aqui existe vida, existe... A ciência tenta explicar, resume a explicação, mas ainda é uma incógnita, o cérebro e tantas outras energias que tem no corpo, né? Que a ciência tenta explicar, mas é uma criação divina, é Deus. Deus é luz, por meio da tua luz podemos ver a luz, né? Tem um texto de Salmos que fala sobre isso. Salmo 36, 9, contigo está a fonte de vida. Então, é essa a mensagem da Bíblia, num resumo de vida eterna. Você pode ver também Mateus 5, 3, o versículo 3 fala sobre uma esperança celestial, e Mateus 5, 5 fala sobre a esperança terrestre. Como nos Salmos fala sobre Salmos 37, versículo 11, 29. Né? São vários textos que vai falar que vai te dar esperança de viver para sempre, aqui mesmo na Terra. Que Deus ainda não cumpriu esse propósito. Né? A humanidade tem desviado muito o seu caminho, praticando o que é mal, o que é obsceno, e o resultado dessas práticas a gente já sabe, que conduz à morte. Né? E Deus não aprova isso, porque realmente o efeito do pecado é destruidor. E quem obedece o padrão divino está, por assim dizer, obedecendo a Deus para que